Abra sua Bíblia. O versículo mais comprido da Bíblia. Na verdade não é o versículo mais comprido. Na verdade, ele faz parte do capítulo mais comprido da Bíblia. Porque o versículo mais comprido da Bíblia não é ele. Arrisca falar qual é? O capítulo mais comprido da Bíblia é um salmo. 119. 176 versículos. Alguém arrisca o versículo mais comprido da Bíblia? O versículo. Mistério? Daqui a pouco vamos estabelecer esse mistério. O versículo mais curto da Bíblia, quem lembra? É o ano da Bíblia, é o ano da palavra. O versículo mais curto da Bíblia, está no Evangelho de João. Maravilha. João 11:35. Jesus chorou. Versículo mais curto da Bíblia. E o versículo maior da Bíblia está lá no livro de Esther. Depois nós vamos ler o 12 de Esther? Não. Está quase lá. Está quase lá. Vamos lá. Daqui a pouco nós chegamos ali. Queridos, por favor, abra sua Bíblia, num conhecido versículo que todos nós sempre citamos. Eu quero usá-lo para falar um pouquinho da importância da palavra de Deus na vida do crente. Como é o ano da palavra, eu estava mais uma vez lendo isso aqui, tentando meditar. Eu não sei se vocês sabiam, o Salmo 119, por ser o capítulo mais comprido da Bíblia, é o salmo dedicado exclusivamente à meditação da palavra. Ele traz para a gente essa compreensão como é importante a palavra. E outra coisa importante, você vai encontrar, se você ler os 176 versículos, eu já tive a oportunidade de ler algumas vezes, você vai encontrar alguns sinônimos que simbolizam a palavra. Por exemplo, quando você lê o Salmo 176, você não só encontra ele falando da palavra usando o nome palavra. O salmista ele usa a palavra como suas leis, seus estatutos. Então, alguns sinônimos são relacionados, seus mandamentos, você vai encontrar isso aí. Então, é um salmo que ele quer trazer para nós esse vislumbre da importância que tem a palavra. E quando eu pensava sobre isso, alguns dias atrás escrevendo isso aqui, será que a palavra de Deus tem importância na nossa vida? E eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje. Por favor, Salmo 119, verso de número 11. Hoje, mais uma vez, ela ficou toda feliz, no domingo eu saí com ela, com a minha Bíblia já toda suadinha. Salmo 119, a Bíblia que eu usei por muito tempo, que eu gosto muito demais da tradução. E o verso de número 105, por favor, 105. A gente sempre escuta a menção desse verso, e ele está num capítulo, como já disse, mais extenso da Bíblia, e também ele traz para nós nos deliciarmos e vislumbrarmos como é importante a palavra de Deus. E sendo assim, eu quero falar hoje em nome de Jesus, com a ajuda de Deus, sobre a importância da palavra na vida do crente. Salmo 119, verso 105. Eu vou ler na minha tradução a primeira vez, depois todos nós juntos leremos ali no telão. Aproveitar o recurso que temos para melhor compreensão. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Vamos ler juntos ali? O 3 é quase igual. Vamos lá? 1, 2, 3. Lâmpada para os
dando uma segunda opinião. O interessante é que ele fala assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Por favor, pode tomar assento, no nome de Jesus. Eu quero iniciar hoje, irmãos, tentando desafiar você a chegar um pouco de compreensão para que você possa guardar, se não na totalidade o que nós vamos falar hoje, mas pelo menos uma parte. Dizem os grandes estudiosos que quando você consegue absorver, Roberto, 10% do que você ouve, você é uma pessoa de um grau intelectual elevado. Há quem diga que quem consegue absorver 10% do que ouve é considerado um Albert Einstein. Sabia isso? Então eu fico imaginando a gente que vem com o culto não compreende nada. Meu Deus do céu, o que a gente é? Como dizia um amigo meu, pipoquinha murcha. Né? Então, tem coisas importantes na nossa vida para nós começarmos a nos assentar aqui e observar o que o salmista quer nos dizer. Se eu perguntasse para vocês hoje, o que você considera como importante na sua vida? Não vamos espiritualizar comigo, vamos começar no normal, na nossa vida humana. Tem alguém aqui que vive uma vida humana aqui na Terra? Ou tem alguém aqui que já é anjo? Que vive 100% no espírito? Meu amigo? Tem pessoa que vive aqui na Terra? Amém. Temos ainda que não sabe nem onde está. Eu acho que o corpo está aqui, mas a alma já foi. Misericórdia. O que nós julgamos importante? O que para você é importante? Deixa eu ver se você está no mesmo nível quando eu estava escrevendo, comecei a perguntar. O que é importante para você? Se alguém perguntasse para você, Edson, o que é importante para você na sua vida? Fala uma coisa, o que é importante? Minha filha. Minha filha. Não, sua filha não é, eu estou falando da sua vida. Estou falando assim, importante para você. Eu sei que pode ter uma pessoa, minha pai, minha mãe, não estou falando de você. Porque se você não existe, não tem filha, não tem pai, não tem mãe. É a ideia de Jesus. Você não pode amar o próximo mais do que a você mesmo. O que Jesus quer ensinar? Ama você primeiro. Para você amar alguém, você tem que se amar. Para você cuidar de alguém, você tem que ter alguma coisa para cuidar, ou não? Deu para entender a compreensão? Então o que é? Edson, o que é importante para você agora? Meu bem-estar. Seu bem-estar. Tá, você resumiu um monte de coisa. Eu queria destrinchar um pouco disso. Por exemplo, comer é importante para você? O que mais? Francisco, o que é importante para você? O irmão, né? Eu vou chamar você com muito carinho. Trabalho. Trabalho. É importante o trabalho? Muito bem. Quem mais? Vamos lá. A minha prioridade é a saúde. Saúde. Um homem sem saúde não é nada. Não adianta ter dinheiro, né? Conheço muitas pessoas, inúmeras pessoas que têm dinheiro, mas não têm saúde. O que mais? O que é importante para você? Quem precisa de dormir aqui? Quem não dorme aqui? O único ser que não dorme na Bíblia, você sabe que tem, né? A Bíblia diz que tem lá no inferno um bicho que nunca morre. Eu não sei como que deve ser esse bicho, coisa boa ele não é. Bicho que nunca morre. Né? Até os bichos aqui onde nós habitamos, eles dormem. Que faz parte, não sei o que é ter. Na verdade, o dormir faz parte de uma vida normal, de uma vida sadia. Né? De uma vida normal. O que mais? O que mais? O que mais? Vamos lá. Beber é importante? Ainda que eu tenho inúmeras reservas e ressalvas para falar disso, né? Com muito custo. Né? Eu estou com a minha garrafinha agora, estou me reeducando, colocando algumas coisas dentro da água para tentar pelo menos tomar 2 garrafinhas por dia. Estou me reeducando. Mas beber é importante, não é? O corpo humano, vocês sabem que ele é composto, então a ideia ali, a água é importante, você beber líquido é importante. Quando nós falamos de coisas importantes, nós trazemos aqui, dentro desse contexto que o salmista quer falar, como a palavra de Deus deve ser encarada e enxergada por cada cristão. Nós estamos no ano da palavra e é muito importante nós termos a compreensão dessa coisa importante, como nós observamos aqui, se nós vivemos nessa terra, se somos seres normais, homens normais, se precisamos dormir, se precisamos comer, se precisamos
trabalhar, como foi falado aqui, se precisamos ter saúde, são coisas que julgamos necessárias. E na vida nossa cristã, na minha vida com Deus, na minha crença em Deus, nas minhas expectativas nas coisas espirituais, qual é o nível de importância que tem a palavra de Deus na minha vida? Sabe que quando, muitos anos atrás, quando nós estudamos, eu tinha um professor lá de ética, você queria deixar ele bravo, era você tratar a Bíblia, mesmo o livro, Bíblia, como algo qualquer. Por exemplo, você quer deixar ele louco, é ir para um culto e de repente deixar a Bíblia jogada de qualquer jeito, carregar a Bíblia de qualquer jeito, principalmente quando pegava aquelas Bíblias. É fácil, eu não sei você, né? Eu falo isso só em ensinamento, no final de semana a gente não fala. Você quer conhecer aquelas pessoas que quase não pegam na Bíblia, aí você manda ele abrir aqueles textos capciosos da Bíblia, ele está lá procurando aquelas páginas coladas, sabe? Que ele, quer dizer, nunca passou por ali, né? Geralmente é assim, quando a Bíblia é nova, tem aquelas tintas ali das folhas, elas ficam muito coladinhas, né? Aí eu pensava sobre isso, de coisas importantes. Qual deve ser o nível, em que nível eu coloco a palavra de Deus como importante na minha vida espiritual? Como é importante? Quando nós olhamos para isso, nós tentamos aqui observar o versículo ou o capítulo mais longo da Bíblia, como já disse no início, que é o Salmo 119, onde o salmista isso ilustra a importância que tinha para ele a palavra de Deus, tanto é, como eu disse, ele utiliza alguns sinônimos ou palavras quase idênticas, ou que identificam, ou que se equivalem àquela palavra, destinada à palavra. Por exemplo, a palavra do Salmo 119, ela é vista como palavra de Deus, palavra sinônima como lei, palavra sinônima como mandamentos, palavra sinônima como estatuto. Isso, na verdade, faz uma síntese, um resumo de como o salmista está nos trazendo esse grau de importância que tem a palavra do Senhor. E ele inicia aqui o verso, dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Alguém aqui já tentou arriscar, mesmo numa casa que você mora por anos, entrar assim, no nível de escuridão máximo? Tem alguém aqui que se perde de casa quando fica escuro, quando acaba a luz da rua, não tem luz solar, porque tem aquela noite que a luz natural da lua, ela ilumina bem, mas tem aquela noite mais tenebrosa, tem ou não tem? Alguém aqui já não se achou em uma casa muito escura, que você está acostumado, mas de repente acabou, e você, meu Deus, onde que eu estou? Tem alguém aqui que, como eu, já teve essa dificuldade? Observe, o salmista está chamando a atenção para nós, está nos dizendo que a palavra de Deus para ele é uma lâmpada para os pés. Eu já vou explicar já um pouquinho do que ele quer dizer a ideia de lâmpada. Por exemplo, já tentou tomar uma decisão importante? Quem aqui já tomou uma decisão, ou precisava tomar uma decisão, e de repente, como você nunca tomou uma decisão daquele patamar, ou daquela importância, daquela relevância, você ficou assim: meu Deus, e aí? Que caminho seguir? Vou para a direita, vou para a esquerda, vou para trás? Alguém aqui já teve que tomar decisão na vida assim? Que de repente você está como dizem alguém, cachorro que cai da mudança. Não sabe para onde vai. Já viu? Cachorro quando cai do caminhão da mudança, ele não sabe onde que ele está acostumado na casa, no quintal, ele não sabe para onde vai. É a mesma coisa assim. Quem já teve que tomar decisão assim? De coisa importante na vida que você não sabe que caminho seguir. Olha o que o salmista está dizendo. O salmista está chamando a nossa atenção não por algo na teoria. O salmista está nos chamando a atenção por algo que ele viveu na prática. A nossa vida é assim, e principalmente entender a nossa vida com Deus. Por quê? Nós não conhecemos Deus na totalidade. Ainda que por muitos
poucos anos que servimos ao Senhor, nenhum homem normal conhece Deus na integralidade, na totalidade. Nós nunca vamos conhecer Deus. É por isso que talvez diz Oséias, profetizando, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Por quê? Porque nós nunca, mesmo andando com o Senhor por muito tempo, nós nunca vamos conhecer Deus na sua totalidade. E sendo assim, viver as experiências espirituais, se você não viveu ainda uma encruzilhada que eu acabei de apresentar para você, de uma decisão que você tem que tomar, e não saber que tomar, um caminho que você tem que tomar, e não saber o que tem que tomar, porque talvez você nunca passou essa experiência. O salmista está nos trazendo aqui uma orientação vivida na pele, na prática, não algo teórico, mas algo vivido. Ele quer dizer para mim, olha, eu já tive inúmeras oportunidades na minha vida que eu não sabia para onde ir, em que direção tomar. Mas a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés. E a ideia da lâmpada aqui é algo que ilumina o meu primeiro passo. A ideia da lâmpada aqui não é algo que vai mostrar todo o caminho. É a mesma coisa de algumas pessoas que de repente tem um chamado de Deus, ou começa a se envolver com as coisas do Senhor, e depende de determinado tempo da sua vida de andar com Deus, ele talvez diz assim, como eu já escutei por inúmeras vezes, eu talvez até tenha falado ao longo da minha caminhada, se eu soubesse disso eu não queria, se eu soubesse que eu ia passar por isso, é como Jeremias, Deus me enganou. Deus mentiu para mim, Deus brincou comigo. Porque às vezes a ideia do salmista aqui é a lâmpada, é aquilo que vai me iluminar no meu passo, no passo que eu dou. Não vai mostrar todo o meu caminho. Eu não sei o que eu vou passar daqui a alguns instantes, eu não sei o que vai passar o amanhã, eu não sei o que vai passar depois. Qual que é a ideia do salmista? É eu me posicionar na busca da palavra, tendo a certeza que essa busca diária vai iluminando o meu passo em passo. É um passo após o outro. Ou seja, um crescimento progressivo, um desenvolvimento espiritual de passo a passo. Nós nunca aprendemos na totalidade. Não pense que você vai ficar um catedrático, que você vai ficar um acadêmico, que você vai ficar um PhD da noite para o dia. Que você vai alcançar a maturidade espiritual, um status espiritual. A Bíblia, quando aponta como deve ser o nosso status espiritual, aponta para nós a respeito da varonilidade de Jesus, o varão perfeito, né, que nós devemos nos assemelhar ou buscar ser como ele. A estatura de varão perfeito que Paulo escreve nas suas cartas, na verdade, na íntegra. Isso não vai acontecer da noite para o dia. Isso é o dia a dia, é o caminhar. Por exemplo, uma criança quando nasce, alguém já foi visitar uma criança que nasceu na primeira semana e de repente ela já falou o seu nome? Pode ser. Se bem que as crianças de hoje estão muito espertas. Pode até acontecer daqui a um tempo, mas eu nunca fui. Por quê? Porque é gradual. E o aprendizado no âmbito espiritual. Observe, irmãos, que quando nós olhamos para a palavra nos equipara a crianças, a bebês. Lembra da carta de Pedro, destinando aos irmãos, carta aos Hebreus, que o escritor aos Hebreus está falando assim, olha, eu já deveria vos tratar como alimento mais forte, mas eu tenho que tratar vocês como bebê, no leitinho ainda. Ou seja, nos primeiros passos. Então, qual que é a ideia? A ideia da busca da maturidade, do desenvolvimento, do comprometimento com a palavra, é a ideia do salmista aqui. É lâmpada, é passo a passo, é dia após dia. É meditar hoje, talvez você não vai entender, meditar amanhã, talvez você vai compreender o de ontem, e assim vai. É a ideia do dia a dia. Qual a importância da palavra de Deus para a nossa vida? A importância da palavra de Deus para a nossa vida, ela deve ser diária. E deixa eu dizer a você, a palavra de Deus não é somente aplicado no âmbito de igreja, no âmbito
no reino espiritual. A palavra de Deus na vida do cristão, ela é aplicada no dia. Não tem localidade, não tem geografia, não tem limitação de espaço, de tempo e de lugar. A palavra de Deus, ela serve para nós. Eu costumo dizer, crente não é só crente na igreja. Crente é crente em casa, é crente no trabalho, é crente aonde você estiver. Ou não? Quem concorda com isso diz aleluia. Aleluia. É a importância que tem a palavra. Então a ideia aqui da lâmpada, a lâmpada aqui é uma necessidade diária. Por quê? Porque na verdade, irmãos, à luz da Bíblia, nós vivemos um mundo de trevas. Sim ou não? Esse mundo que a Bíblia diz jaz no maligno é um mundo nocivo. É um mundo que nos influencia para o mal. É um mundo que nós, às vezes, se nós não estivermos ligados em Deus, o mundo não nos faz aproximar do Senhor. Pelo contrário, o mundo nos afasta de Deus. E se o mundo nos afasta de Deus, nós entendemos. É o que João escreveu em Epístola, dizendo assim: quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O que é a ideia? É a ideia de que quem quer amar a Deus, o mundo vai ser uma guerra. O mundo vai ser um opositor. Então nós entendemos com isso que o salmista está nos dizendo: se nós estamos andando dentro de uma lâmpada, nós estamos no meio de escuridão. A lâmpada só é necessária quando há escuridão. Que coisa boa, né? Quando você chega num ambiente escuro e você acende a lâmpada traz clareza, a lâmpada traz entendimento, a lâmpada traz na verdade, um domínio de situação onde você está, né? Então, a ideia é essa do salmista. O que pode estar acontecendo na nossa vida espiritual quando a palavra de Deus é deixada de lado? O que pode acontecer na minha vida? Se a palavra de Deus, como o salmista está dizendo, é uma lâmpada, e essa lâmpada deve ser buscada diariamente. Nós não acendemos a lâmpada uma vez por mês, uma vez ao ano. Nós não acendemos a lâmpada de vez em quando. A lâmpada é necessária. E no campo espiritual, todos os dias é uma oportunidade que nós temos para acender essa lâmpada espiritual. O salmista está nos dizendo que se nós não tivermos com a lâmpada acesa, ou se a palavra de Deus não estiver sendo vivida ou praticada, automaticamente as trevas vão ganhar campo. As trevas vão ganhar, na verdade, vai conseguir nos vencer. E aí eu penso, e a pergunta que me vem: o que pode estar acontecendo na minha vida espiritual quando a palavra é deixada de lado? Se a palavra é que me aproxima do Senhor, se a palavra é o que me faz vislumbrar as coisas do alto, quando eu deixo a palavra, será que a minha fé cresce ou diminui? Cresce ou diminui? Será que eu me aproximo de Deus ou me afasto? Será que eu fico mais à vontade do Senhor ou mais às minhas vontades? Eu gosto sempre de repetir isso, meu irmão. O ser humano, por natureza, tem a natureza pecaminosa. Nós podemos ser quem for, a nosso lado adâmico, ele sempre vai querer nos levar para se afastar do Senhor. Mas, ao contrário de tudo isso, e a observância da palavra, e visualizando como ela é importante na nossa vida, ao contrário disso, se as trevas me apartam de Deus, se o mundo me afasta do Senhor, a palavra de Deus ela vai na contramão de tudo isso. A palavra de Deus ela me aproxima do Senhor. A palavra de Deus me traz o entendimento de quem é o Senhor, e a palavra de Deus me faz crescer. Interessante, eu estava mais uma vez lendo esse versículo que eu acho muito interessante. Por favor, abra sua Bíblia, Provérbios, capítulo 29, verso 18. Olha o que o sábio escreveu, e é uma verdade. E
por favor, eu gostaria de pelo menos 3 tipos de tradução aí. Tem uma tradução que fala sobre visão. Tem uma tradução que fala sobre profecia. Provérbios 29, 18. Por favor. Não havendo profecia, o povo perece. Porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Amém? Vamos entender isso aqui. Provérbios 29, 18. Provérbios 29, 18. A minha tradução é do irmão L, é a mesma. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Tem uma tradução que está dizendo, não havendo visão. Tem alguém aí com essa tradução? Não havendo profecia, o povo Não, é a mesma. Tem uma tradução mais contemporânea. Na maioria das profecias. Aqui, ó. Aqui é diferente. King James é diferente. Não havendo visão profética. É a profecia, né? Profecia é o quê? Está falando da palavra. Quando não há palavra, o povo perece. Mas aquele que guarda a lei aí é a palavra. Aquele que guarda a palavra é bem-aventurado. Na nossa tradução está escrito aí, é feliz. Qual que é a ideia? Quando não tem palavra, quando nós não damos importância à palavra, quando não somos dirigidos ou governados pela palavra, nós perecemos. A ideia aí da visão profética ou da profecia não é o dom de profecia. Por favor, entendam bem isso. É a orientação da palavra. E a orientação da palavra também não é somente na nossa vida cristã. É em toda a nossa vida. Estão entendendo, irmãos? Eu estou falando uma língua que você está entendendo. Talvez às vezes a gente não consegue expressar aquilo que a gente está entendendo, né? Às vezes eu olho para os irmãos, eu vejo aquele negócio né? Tá bom. Né? Então, observe. Quando nós, a ausência da palavra, quando nós perdemos a palavra, como nós estávamos falando, nós estamos na escuridão. A ausência da palavra, ela nos tira o discernimento. Ela nos tira a percepção de direção. Quando nós não temos a palavra, nós ficamos sem direcionamento divino. Nós andamos segundo as nossas próprias vontades. E andar segundo a própria vontade é perigoso. Porque Salomão é que escreve isso. Tem caminho do homem que são caminhos que parecem bons. Mas no final, são caminhos de morte. Então, uma das coisas que nós devemos valorizar na nossa vida, é ter como referência, ter como algo primordial, ter como algo de extrema importância a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus para você? Será que é mais um livro? Será que é só mais uma leitura de muitos que você faz? Pois a palavra de Deus que você, sempre na igreja pelo menos, você lê, é ainda a palavra de Deus, ou seja, é Deus falando conosco. Quem acredita que a palavra de Deus para nós é Deus falando conosco? Quem acredita? Aleluia! Às vezes, irmãos, nós às vezes, como pentecostais, nós criticamos alguns irmãos de outras denominações aí. Mas algumas delas, nós precisamos aprender com eles. Tá? Por exemplo, é comum, ainda que nós temos algumas ressalvas no trato, no sentido de entendimento, como deve ser observado a meditação, a leitura da Bíblia, por eles são diferentes, mas quando você fala para um congregacional da congregação, você vai observar, ele vai lá assim, não, eu vou buscar a palavra, porque ele acredita piamente que Deus vai falar com ele naquele dia através da palavra. É o que diz aqui o escritor. A palavra é como uma profecia, como um norte, é como uma visão espiritual, é como algo que me ilumina, é como algo que abre o meu entendimento, é como algo que me dá norte. Quando eu não tenho esta palavra, eu estou sem direção, estou vivendo em trevas,
estou vivendo segundo as minhas próprias vontades. É verdade, meus amigos. Observe, aí o salmista está dizendo, ela é uma lâmpada. E ele fala para quem é essa lâmpada? Para os meus pés. Ele está chamando a nossa atenção. É uma direção diária, é todos os dias. Os pés representam o andar diário, o meu dia a dia, por onde eu vou, o que eu faço, como eu vivo. Lâmpada ilustra ou não ilumina todo o meu caminho, como eu já disse. Ela ilumina o meu passo, o passo que eu vou dar hoje, o passo que eu vou dar amanhã. Não é o que o Paulo, na mesma linha de entendimento, falando sobre a fé, na carta aos Romanos, de sorte que a fé, ela vem no ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Eu ouço hoje, eu leio hoje, eu medito amanhã, eu escuto alguém pregando para mim, eu ouço um estudo, eu me aplico a ler a palavra, querer entender o que Deus está dizendo, ou mesmo se eu lê-la, às vezes, com o grau de história, de entender o que as pessoas passaram, as experiências vividas, de alguma forma, a palavra de Deus vai falar comigo, porque ela é a inerrante palavra de Deus, é a palavra de Deus, não é um livro histórico tão somente, ainda que contém história. É uma palavra que também serve para o meu dia a dia. E mesmo já passado milhares de anos, essa palavra, ela se torna nova a cada manhã para nós que meditamos nela. Então, o que ela é para mim? É uma direção diária. Ela é uma lâmpada que ilumina meu passo e o próximo passo. Ainda que ela não me mostre o caminho inteiro. Ainda que às vezes ela aponta para o final. O que vai acontecer no meu final, mas ela não mostra toda a minha trajetória, tudo aquilo que eu vou passar, Deus é que sabe. Ela mostra que eu estou na mão do Senhor, e eu estou cuidado na mão do Senhor, glória a Deus por isso. A palavra de Deus, ela é como uma guia, ou ela que nos guia, é Deus nos guiando, é o passo a passo que às vezes nós damos pela fé, e damos por quê pela fé? Porque nós encontramos razão na Bíblia, ou na palavra, que nos faz dar passos de fé. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, falando também a respeito de fé, ele diz assim, nós não servimos por aquilo que nós vemos, ou nós não cremos por aquilo que vemos. Não, nós cremos naquilo que cremos, nós acreditamos naquilo que cremos. Fé é aquilo que você acredita, ainda que você não veja. E o que faz você ter isso? A palavra de Deus, ela te dá segurança para você acreditar nisso. A palavra, por isso que ela tem que ser de Deus, não é uma palavra de homem, ainda que teve inúmeros escritores, mas quando nós olhamos a palavra, foram escritores inspirados pelo Senhor. Por favor, segunda carta de Timóteo, capítulo 3, verso 16. E o irmão que está com a Bíblia aberta no Salmo 119, vamos ler o versículo 60, ou número 60 aí? Vamos lá? A palavra de Deus, ela é de Deus, ela tem uma autoridade divina. Ainda que às vezes nós como homens a pregamos, como seres humanos a pregamos, mas não pregamos algo nosso, pregamos algo que é de Deus. E ela por si só, ela tem autoridade divina. Por favor, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. É conhecido. Vamos lá? Vocês não estão dormindo não, né? Misericórdia. É proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Amém. Paulo está falando que toda a Escritura, falando a Timóteo, que toda a Escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Quem achou aí o Salmo 119, verso 60?
Vamos lá? Rapidinho. Apressei-me e não me detive a observar os teus mandamentos. Apressei-me e não me detive. Ele viu que era importante. Por quê? Porque a palavra de Deus tem autoridade divina. É a palavra de Deus. E quando eu me apresso para observar a palavra, como diz lá o escritor lá na carta de Provérbios, quando eu vivo a palavra vai fazer que eu seja bem-aventurado ou feliz na tradução que nós lemos. Observe, a adoração ou a direção, ela vem de Deus. A palavra é de Deus. Então, automaticamente, nós acreditamos que aquilo que eu estou lendo, aquilo que Deus está falando, não é algo produzido por uma mentalidade humana. Não é algo que está, de repente, com algumas experiências humanas. É uma direção de Deus. Eu acredito nisso. Não é uma opinião de alguém, não é uma opinião de um homem, não é uma opinião de uma sociedade. É muito importante isso aqui, meus irmãos, a compreensão. Por quê? Eu não sei, queridos, quantos anos ainda temos antes de Jesus vir buscar a igreja. Eu não sei quantos anos mais tem. A Bíblia nos aponta que está quase chegando no final. Mas Deus não me revelou e não vai certamente revelar, porque a sua palavra diz que ninguém sabe, a não ser o Filho. E eu também nunca busquei saber que dia que Jesus vai vir. Não? A ideia aí é para esperar a qualquer instante, para estar preparado, como nós dissemos ontem, né, pastor Gilene? Porque ele pode vir a qualquer momento e eu posso partir. Então nós acreditamos que a direção é de Deus e às vezes é diária, não é algo humano. Observe, a palavra de Deus é confiável. Por quê? Porque ela vem de Deus. E Deus, como nosso Criador, como nosso Pai, o Pai amoroso, o Pai bondoso, o Pai que quer a todo instante que nenhum dos seus filhos se perca, Ele quer o seu melhor. Quem acredita que o Pai quer o seu melhor? É verdade. Lembra do que o escritor fala no livro de Provérbios? Que esse Pai, Ele corrige a quem Ele não ama. Amém? A quem Ele ama. Não é assim? Ele corrige por quê? Porque Ele não gosta? Não, é porque Ele ama. E por amor, não querer ver a pessoa se dar mal, ou como diz alguém, quebrar a cara, bater a cara na parede, dar burro e pão de faca, ou os outros sinônimos que vocês se lembrar aí, de alguém que é infeliz na decisão. Deus às vezes Ele corrige, Ele disciplina. Tem algumas pessoas, meus amados, que não aceitam, e estamos vivendo nesta geração, a geração que às vezes não quer ser confrontado pela palavra de Deus. A palavra fala, a palavra adverte, a palavra exorta, a palavra corrige, mas a pessoa dura cerviz. Né? Falamos isso aqui numa quinta, acho que ano passado, sobre isso, a ideia da dura cerviz, que a pessoa tem dificuldade de se curvar, né? Aleluia! Pescoço duro, queixo duro, né? Essa é a ideia. Em algumas situações, pessoas preferem confiar na própria opinião ou na opinião de alguém do que na palavra. Tem algumas pessoas que preferem pedir conselho para o amigo, para o companheiro, mas às vezes não consulta a palavra. E eu não sei você, meu irmão, quando você se submete à palavra, quando você toma uma decisão pautada na palavra, meu amado, isso revela o nível de maturidade espiritual que você tem. E quando eu estou falando isso, por favor, não estou falando que você tem que ser um crente retrógrado, não estou falando para você que você é um crente quadrado, né? Tem uma outra expressão que usa aí, né? Um crente fanático, lembrei. Não, para algumas pessoas, você tomar decisões pautadas na Bíblia, para alguns você vai ser fanático. Mas a palavra de Deus tem explicação, tem resposta, tem direcionamento para todas as pessoas.
Quando a gente explica para alguém, vai pedir um conselho, pastor, eu estou querendo me relacionar com uma pessoa, que legal, está querendo se relacionar, e aí, essa pessoa serve a Deus? Ah não, pastor, mas eu vou orar. Eu vou buscar a palavra. Não, a palavra não precisa ser buscada, ela já tem um direcionamento para a sua vida. E o que é mais fácil? Ah não, pastor, eu estou gostando, eu estou amando, tal. Não, estou dando aqui um exemplo para você entender, né? Aí de repente, você pega lá, Coríntios, Paulo explicando sobre julgo desigual. Aí amanhã depois ele não te ouve. Irmão, eu já vivi isso na pele. Eu já vivi isso. Tem que aconselhar alguém assim. Aí de repente você aconselha, mostra a Bíblia. Olha o que a palavra de Deus diz. Não é eu que estou dizendo. Porque às vezes você se afeiçoa com uma pessoa, gosta da pessoa, a pessoa é gente boa. Mas quando você olha, o que a Bíblia está dizendo? O que é a palavra? Qual é o norte da Bíblia? Porque deixa eu dizer a você. E às vezes, ah não, pastor, eu vou tomar essa decisão porque aconteceu errado com todo mundo, mas comigo vai ser diferente, comigo vai ser diferente. Não, irmão. Tem um norte. Deu para entender, queridos? Nós não aplicamos só a palavra dentro da igreja. Nós aplicamos a palavra no nosso dia a dia. Alguém te chama, ô fulano, ô Robson, vamos montar uma sociedade e vamos ganhar dinheiro. Como já aconteceu comigo, né? O camarada falou, Marcos, vamos injetar dinheiro na sua empresa, tal. Só que assim, não sei se você sabe, eu fui da igreja uma época, eu não sou mais da igreja. Aí depois fiquei sabendo que ele era maçom, né? E aí, você não tem problema nenhum? Eu falei, não, para mim não dá nada. Não, mas eu vou colocar dinheiro aí, você vai ficar bem de vida, tal. Vou até te levar para a loja, né? Não, obrigado. Deus abençoe. Deixa eu continuar andando sozinho. Tem coisa, meu irmão, que você não precisa pedir conselho. Tem coisas, às vezes, que nós entramos em algumas arapucas que estão por aí, são os conhecidos bíblicos, laço do passarinheiro. Já leram algo sobre o laço do passarinheiro, como era feito? Já leram? Lembra? Laço do passarinheiro, alguém arrisca? Feito de crina de cavalo, que são considerados inquebráveis. Que era quando alguém era amarrado com crina de cavalo, não escapava. Né? Pode fazer um teste aí, tá? Eu já tive a curiosidade de pegar um cabelo de cavalo daqui do cavalo e tentar quebrar. Você não consegue quebrar na mão. E se ainda tiver um monte, você não vai conseguir quebrar. Era assim, era feito. A ideia era do lado do passarinheiro. Coisas inquebráveis, você não quebra facilmente. Meus irmãos, tem arapucas por aí que a pessoa entra por quê? Ah, Deus não falou comigo. Não é que Deus não falou. É que você não teve essa maturidade espiritual de consultar a Bíblia. Por que eu entrei? Por que eu fui casar? Ah, estou apanhando agora. Se você tivesse visto a Bíblia antes, você não estava arranhado negativo, né? Deixa para lá. Meu irmão, nós estamos vivendo. Isso é o cenário do Brasil hoje. Não sei se vocês têm acompanhado. Nós temos vivido uma onda drástica de feminicídio. Morte de mulher, marido mata a mulher, namorado mata a mulher. Não ficou com ele, tem que matar. Você não vai ficar comigo, não vai ficar com ninguém. É sentimento de posse. Aí, vai entrevistar. Por que você matou? Eu matei porque eu amo. Eu matei com o Roberto porque eu amei ela. Eu amava muito ela. Que amor é esse, irmão? O miserável do pai esse dia agora ficou sabendo que a mulher traiu ele lá. Foi e matou as crianças. O que criança tem a ver com isso, irmão? É mais fácil. Vocês imaginam? E deixa eu dizer a você, nós como seres humanos, não estamos longe dessas coisas não, meus irmãos. Ah, não tem que falar. Você sabe que tem casos, meu irmão, você escuta casos de gente da igreja batendo na mulher, ou mulher batendo no homem, porque esses dias atrás, deixa pra lá, deixa esse assunto todo
vida. Porque tem algumas casas aí, Roberto, que não é o marido que bate, é a mulher que bate até continência. Ô irmão, não, queridos. Essas coisas não são normais. A palavra não nos mostra. O nosso comportamento de vida é a mesma coisa, eu dizia há um tempo atrás aqui nos irmãos. Vocês já imaginaram? Eu ensinando aqui para vocês, pregando no domingo, né? Saindo até das mídias sociais. Aí você passa na rua aí, eu estou rolando aí com alguém. Ô pastor, o senhor está aí? Ô irmão, você passar na minha casa lá, tem lá um gato, catunete, luz de gato, cortando a água, está fazendo. Ô irmão, tem coisa que não dá. Quando nós nos queremos nos pautar pela Bíblia, pautar a nossa vida, querido, deixa eu dizer a você, eu não sei você, eu não sou 100%. Eu não posso dizer, eu não sou 100% no sentido assim, de incorruptível, alguém que você olha, ou como diz a Bíblia, que eu tenho que ser irrepreensível. Claro, nós nos esforçamos, estamos na fase de aperfeiçoamento, mas isso também não é uma cobertura para mim dizer assim, não, ninguém é perfeito, porque você conversa com alguém, ô fulano, não, pastor, ninguém é perfeito, escondendo atrás daquelas desculpas esfarrapadas. Crente mentiroso, contador de história, Forrest Gump, o contador de história. Então, irmão, a palavra de Deus é luz, e luz é clareza. Luz revela as trevas, é por isso que o salmista está dizendo, Senhor, a tua palavra é luz para o meu caminho, ou seja, se eu estou andando no teu caminho, ela é uma clareza espiritual para a minha vida. E clareza espiritual para a minha vida não tem conotação e não coaduna, não concorda com a vida de trevas. Ou seja, quando a luz é acesa, quando a palavra do Senhor é vivida, quando a palavra essa palavra que o escritor aos Hebreus diz que ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que vai lá na divisão da alma e do espírito, que os dicotomistas acham que não tem divisão, mas a palavra tem essa capacidade de achar aonde começa um e termina o outro, porque ela é viva, ela é eficaz, não é humana, mas ela é divina, ela é reveladora, ela traz as intenções e os pensamentos do coração. Por quê? Porque a palavra confronta. Eu não sei você, meu irmão, às vezes você vem para a igreja, escuta o irmão falando alguma coisa e a palavra está batendo na gente, dando glória a Deus assim, sorrindo em japonês para ninguém perceber, e a palavra está falando com você. Eu conversava ontem com o secretário com a irmã, que eu não vou citar o nome, por questão de ética, né? E de repente ela está chegando numa igreja nossa lá na Vista Alegre, procurando. Nossa, que lugar, meu Deus! Onde que esse irmão foi abrir igreja? No meio desse buraco. Já tinha andado lá no meio do barro, né? E tal, tinha ido com um sapato alto. E disse assim: não, vou entrar na primeira igreja, eu não vou andar mais. Aí chegou na hora da mensagem. Aí o pregador: você que está falando, você que falou hoje, que andava, que aqui não sei o quê, você andava para tudo quanto é lugar, por isso que todo mundo olhou para ela, com a cabeça. Quem contou para o pregador, pastor Guilherme? Quem contou para o pregador? A palavra confronta. Seja bem-vindo ao mundo real. A palavra tem essa relevância. Por quê? Porque a palavra, às vezes, vai nos corrigir. Ô, meu servo, você está andando errado. Muda o seu foco, muda a rota, muda o caminho, acerta o passo. A palavra tem esse poder. E a gente tem que entender isso. Não é verdade? Não, o pastor pregou duro, tal, acho que pregou porque está sabendo. Não, irmão, fique sossegado. Não quero nem saber da sua vida. Às vezes a minha função, a minha preocupação é pregar a Bíblia. Às vezes é o primeiro que corta e é quem prega. Ou quem fala também, é o que prega. Não se preocupe com isso. Está pegando, como dizíamos lá atrás, a carapuça serviu, teste e dá glória
Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Às vezes, querendo entrar debaixo do banco para esconder, não tem problema não. Mas vai dando glória a Deus. O profeta disse assim que quando comeu a palavra, quando comeu o livro da lei, era amarga como fel. Aí depois foi comendo e se tornou doce como mel. A palavra de Deus é isso. A palavra de Deus, por trazer clareza, ela dissipa as trevas. Ela descobre algo que estava escondido. Ela confronta, ela corrige. Como nós lemos, ela adverte, ela exorta. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus. E sendo a palavra de Deus, ela prova esse grande amor que Deus tem por nós, nos corrigir. Deus corrige a quem Ele ama. Amém? Aí ele está dizendo, luz para o meu caminho. Caminho representa a jornada em que estou, a minha vida com Cristo. A palavra me orienta nas decisões presentes. Irmão, eu não sei se você tem essa compreensão. A palavra de Deus nos orienta. Tem certas situações que nós vamos resolver algumas coisas pessoais no nosso dia a dia. E de repente a gente tem até vontade de tomar uma decisão. Aí você vai para a palavra te orienta para você tomar a decisão certa, para o presente e para o futuro. Porque na verdade só tem futuro por causa do presente. Na verdade a decisão do presente vai refletir no seu futuro. Essa é a verdade. Pergunta: como a palavra de Deus pode influenciar nas minhas escolhas? A palavra de Deus influencia nas minhas escolhas, irmãos? Eu acabei de apresentar para vocês alguns meios que influenciam. Influencia ou não? Sim. A palavra de Deus influencia nas minhas escolhas, pastor Guilherme? Por exemplo, alguém vai casar com alguém. Pastor, eu quero casar um casamento direcionado por Deus. Tem regra? A palavra de Deus mostra um caminho que você deve seguir para você dar certo? O que você acha? Sim ou não? Ou eu estou espiritualizando? Não, pastor. Esse negócio de, como dizia um pastor, né? O pastor foi pregar uma comunidade de jovens, né? Em uma igreja, na época lá, ele contando, né? E de repente, Deus deu a palavra para ele, ele começou a pregar sobre a vida dissoluta que eles levavam, porque viviam uma vida cristã, mas frequentavam ainda barzinho, frequentavam noitada, ia para a balada e fazia o que não devia, né? E depois terminou, foi ser confrontado por um dos tais. E aí o pastor começou a observar: não, vocês me chamaram aqui, eu estou aqui porque vocês me chamaram e tal, e me deu a oportunidade. Não, mas a gente é jovem, a gente curte a vida e tal. E ele começou a mencionar os versículos da Bíblia, mostrando lá na carta de Paulo, dizendo: quer comais, quer bebais, quer sair tudo para a glória de Deus. Vocês estão indo lá para fazendo para a glória de Deus? A pessoa: não? Estão fazendo tudo em nome de Jesus? É o que a Bíblia aponta. É verdade, irmãos. Talvez nós não consigamos cumprir na íntegra toda a palavra, mas a ideia é melhorar a cada dia, pedir para que o Espírito Santo nos capacite para que nós venhamos viver a Bíblia na sua integralidade. E a palavra de Deus influencia, assim. Dei alguns caminhos aí que ela influencia, como relacionamento, como trabalho, como decisões que as pessoas tomam em relação até mesmo à vida cristã, né? A caminhada cristã. Tem pessoas que escolhem as coisas desta terra, esquecem das coisas de Deus. Eu fico imaginando, né? As pessoas às vezes preferem gozar dos bens desta terra e perder as heranças celestiais, né? E às vezes as heranças celestiais que a fizeram ter o que ela conquistou, mas certamente vai perder com muito mais facilidade. Por quê? Porque não pautou a sua decisão pela palavra de Deus. Por isso que o salmista está dizendo: ela é lâmpada para os meus pés, ela é luz que me traz sobriedade nas decisões que eu tomo, para o meu caminho, para o meu dia a dia. O dia a dia não é só na vida cristã, mas o dia a dia no todo. O dia a dia no viver diário, né? Como eu posso aplicar isso? Será que nós usamos a palavra de Deus só nos cultos? Ou devemos usar a palavra de Deus todo dia?
Todo dia ou só nos cultos? Todo dia ou só nos cultos? Vivemos a Bíblia quando nós colocamos a roupa de crente. Que é isso, pastor? Põe o meu terno, põe a minha gravata, põe a minha saia, põe a roupa que você se sente bem, vem para a igreja. Aí você usa a Bíblia. Ou é todos os dias, ininterruptamente? A palavra só é usada nos cultos? Ou uma parte da nossa vida? Ou devemos viver na integralidade do passo a passo de cada dia? Observe, irmãos, tem para nós aqui um desafio. Deus quer nos desafiar a melhorar. Deus quer nos desafiar a estabelecer uma comunhão com Ele através da palavra, colocar a palavra como algo importante, como nós citamos lá atrás, como algo que você come. Quem come aqui todo dia diz aleluia. Aleluia. Não sei, pastor, por todo dia não, é assim, é normal, tá? E beber também não, né? Mas o normal é comer, se alimentar. O corpo precisa de alimento. Mas nós temos que viver a palavra todo dia. E se temos que viver a palavra todo dia, se desafie, meu amado. Desafie a melhorar um pouquinho mais. Né? Tá 10 anos na igreja, 30 anos na igreja, nunca leu uma carta completa, um evangelho completo, não consegue. Pastor, eu começo a ler lá, o olho vai ficando pesado, dá um sono. Meu irmão, é assim mesmo. Vai ler lá, pastor, quando eu chego lá na carta dos Crônicas e vejo aqueles monte de nome, Abissai, gerou não sei quem, não sei o que. Não, é cansativo mesmo. É assim mesmo. É desafio. É carne. Aí tem pessoas que têm a facilidade de pegar lá um best-seller, ou um livro histórico, ou um livro secular, né? Ou como eu já li, eu já falei isso aqui, não se escandalizem, né? Às vezes a gente tem que, para falar da causa, tem que ler. Né? Eu tenho em casa Paulo Coelho, um bruxo, um dos escritores aqui do Brasil, renomados, né? Então, quer dizer, claro, tem alguma técnica na escrita, eu já li. Né? Para você conhecer as coisas para falar, você tem que conhecer. Então, mas agora tem pessoas que têm o prazer de ler tantas coisas, mas não se debruça na Bíblia. Não se desafia a ler e entender o que Deus está falando, em que contexto Deus está falando, o que Deus queria falar, qual que é a mensagem disso aplicar para a minha vida, o que eu posso aplicar. Puxa vida, o salmista está dizendo, lâmpada para os meus pés é o meu caminho. Será que ele está falando, irmão, o que é isso? O que ele está querendo dizer? Puxa vida, essa lâmpada é um farol para mim, essa lâmpada faz parte do meu dia a dia, é meu caminho, eu estou andando com o Senhor. Irmão, tem que aplicar a palavra no dia a dia, fazê-la virar vida, fazê-la virar prática, tornar-se prática, não ficar só no campo da retórica, não ficar só no campo filosófico, ela tem que ser uma realidade. E dentro desse campo de realidade, olha o que Tiago escreve. Tiago capítulo 1, verso 22, por favor. Tiago, capítulo 1, verso 22. Tiago, capítulo 1, verso 22. O outro irmão já fica aberto com Tiago, que eu vou usar um texto aí que está no capítulo 2, verso 19, por favor. Acharam aí Tiago? Tem Tiago? Tem Tiago ou o Tiago foi embora? Tem. O Tiago morreu na espada? Não, um deles morreu mesmo. Mas não foi esse aí não. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Amém? Olha o que o Tiago está dizendo no verso 1, no capítulo 1, verso 22. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Vocês sabiam que os demônios acreditam em Deus? Não obedecem. Está escrito lá em Tiago 2,19, por favor. Tiago 2,19. Ou seja, o crente firme é aquele que ouve, crê e pratica. É aquele que, dentro daquilo que o Tiago vai falar lá,
é aquele que crê, ouve, crê e obedece. Satanás, ele ouve, ele acredita, mas não obedece. É o que o Tiago está dizendo aí. Quem achou? Tiago 2,19. Crês que há um só Deus? Faz bem. Também os demônios creem e estremecem. Só que ele não obedece. Então, os demônios creem e estremecem, mas não obedecem. Então, qualquer ideia, o crente firme, ele ouve a palavra, ele crê na palavra e pratica a palavra. Aí ele se assemelha àquilo que o Tiago acabou de dizer para nós no 22. Ele não seja somente ouvintes, mas praticantes. Amém? A palavra é lâmpada para hoje. Ela é luz para toda a nossa jornada com o Senhor. Um desafio para você, meu irmão, no nome de Jesus, coloque isso como desafio. Né? A gente faz tanto desafio na vida, né? Ah, eu vou fazer uma dieta. Ah, eu vou fazer aí um Cooper. Ah, eu vou andar. Meu irmão, desafia você a ler um texto, a ler é o ano da palavra, a ler um trecho da Bíblia, a dissertar sobre um personagem por completo, desde a sua origem, desde o seu nascimento até o seu final. Né? Desafia você. Se há um desafio para isso, por quê? Porque a palavra de Deus ela enriquece o nosso conhecimento. Irmãos, eu sou prova, vocês bem sabem disso, né? Eu dizia isso alguns dias atrás, né, para alguém, numa reunião que fizemos, que a leitura, ela melhora a sua didática, o seu vernáculo, o seu modo de falar, modo de entender, modo de expressar. E, queridos, não tem nada melhor. A Bíblia, queridos, tem palavras aqui abençoadíssimas, de extrema relevância, que vai te deixar de ser um grande culto, né? Eu gosto muito das cartas, das expressões utilizadas por Paulo em Romanos, né? Ele usa algumas expressões muito atuais, né? De quando você percebe esses detalhes, a sua didática, a sua leitura, o seu modo de falar e entender, a sua compreensão, né? O seu dia a dia ele passa a ser direcionado pela palavra de Deus. Né? Claro, eu sempre gosto de brincar sobre isso. Né? Por favor, eu não estou falando aqui que tudo agora até responder, né? Ô irmão, você sabe onde fica a cor direita? Em verdade, te digo que eu não sei. Não, eu não estou dizendo isso, mas no sentido de melhora, né? No sentido de compreensão, de entender. Né? É verdade, amados. Nós aqui, queridos, nós ensinamos isso aqui. A você ser alguém que pensa, alguém que observa. O que é isso? Alguém que tem discernimento. É verdade, amados. Quem tem o discernimento da palavra, quem tem a palavra, dificilmente é enganado. Deixa eu dizer a você que nos últimos tempos, a Bíblia diz que Satanás iria enganar até os escolhidos. Quem já ouviu? Quem já leu isso na Bíblia? Está na Bíblia. Sabia disso? Pastor, mas então, se ele vai enganar até os escolhidos, e aí? O que eu tenho que fazer? Come a Bíblia, irmão. Se você tiver a palavra, deixa eu dizer a você que o diabo também conhece a Bíblia. Vai ver, basta ver lá em Mateus capítulo 4, desafio de Jesus, né? Que ele cita alguns textos da Bíblia para Jesus, e Jesus o vence pela palavra. Ele conhece a palavra. Mas se você guardar a palavra, ter a palavra como luz, como lâmpada para os seus pés, que dirige os seus passos, que guia a sua vida, que norteia as suas decisões, que paute a sua vida no andar na sociedade, eu tenho certeza que o inimigo não vai te enganar. Mas você vai ser, como diz lá, feliz, bem-aventurado. Amém, meus irmãos? Que a palavra de Deus continue sendo para você lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Amém? Conseguiram achar aí qual é o maior versículo da Bíblia? Esther, capítulo 8. Verso de número 9. Vamos lá? 90 palavras. Esther, capítulo 8, verso de número 9. Esther, capítulo 8, verso de número 9.
Tem Esther aí? Amém? Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos. Aí pertinho. Esther, capítulo 8. Verso de número 9. É o maior versículo da Bíblia. Ah, tá anotado aí? Ah, anotou, né? Não, já estava. Ah, já estava? Ah, entendi. Você só trocou, né? 90 palavras tem esse versículo. Esse é o maior versículo da Bíblia. O menor versículo que nós falamos era João 11:35, Jesus chorou. O maior capítulo é o Salmo 119 que nós vimos nesta noite. E o maior versículo, não o maior capítulo, Esther 8:9. Está aí, 90 palavras. E ele é bem compridinho mesmo, né? Já tinha se atentado para isso, irmão? Quem já tinha curiosidade de procurar isso aí? Eu já li esse verso. Não, eu também já li. Mas saber que ele era. É o versículo mais comprido da Bíblia. É o maior versículo da Bíblia. Esther 8, verso 9. Né? Em casa você lê aí, medita nele. Glória a Deus. Deus te abençoe. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. A palavra, qual é a importância da palavra de Deus para você? A palavra de Deus é importante, sim ou não? Sim ou não? Que Deus possa te abençoar, te guardar, te dar com certeza ânimo, força, disposição para que você continue tendo a palavra como algo importante para você no nome de Jesus. Meus amados, amanhã os irmãos estão convidando, como foi avisado no último domingo, vai haver um culto lar lá na casa da Helena Nália, Rua Gentil Fabiano, número 149, embaixo aqui. Se você quiser ir e não souber, procure. Tenho certeza que a maioria dos irmãos sabe, vai te orientar a chegar lá, para estar às 20 horas, louvando a Deus, este culto ali com os irmãos, para Deus. Amém, meus amados? Sábado próximo, jovem, não é isso? Sábado próximo, com os jovens. Domingo pela manhã, nossa escola bíblica. Retomamos no último domingo. Você está convidado no nome de Jesus. Amém, meus amados? Glória a Deus. Vocês não estão dormindo, não, né? Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Pontualmente, estamos ensinando o horário. Deus abençoe a sua vida.